Oi, gente, feliz 2021 para todo mundo. Tô um pouco sumida daqui, então já volto dando feliz ano novo. Que 2021 seja um ano bom, né? Melhor do que 2020 foi. Pessoalmente, para mim, 2020 foi muito bom, né? Mas a nível mundial aí não foi tão bom assim. Então espero que 2021 seja melhor. E eu já decidi iniciar o ano gravando vídeo, porque eu estava aqui sem gravar, já tem, sei lá, 2 meses, não sei. E eu decidi fazer um vídeo explicando do porquê que eu decidi sair de casa. Eu gosto muito de procurar isso aqui no YouTube e eu sempre me espelhei muito em alguns relatos, né? E agora chegou a minha vez de dar esse relato do o que me motivou a sair de casa, porque eu decidi viver esse desafio, né? Então eu vou tentar não ser muito longa, mas vamos lá. Qualquer coisa, esperem que eu acho que vai valer a pena, no final vai valer a pena. Bem, eu vou precisar contextualizar vocês, né? Então, eu fui criada numa família evangélica, desde sempre. Minha mãe se converteu muito nova, meu pai se converteu acho que um pouco mais velho que a minha mãe. Mas quando eu tenho uma irmã mais velha, né? Quando a minha irmã nasceu, eles já eram cristãos, né? Já há um tempo. E quando eu nasci, depois de 3 anos, eles continuavam cristãos. Então a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a gente cresceu nesse meio de igreja, de participar de coisas, de cantar, de pregar. Me batizei muito nova, né? Me batizei com 9 anos de idade, algo que é um arrependimento, né? Ninguém me forçou, tá? Eu me batizei porque eu quis, mas era criança, então assim, eu não tinha o entendimento real do batismo, né? Mas enfim, já foi. Então, desde muito nova, né, eu sempre fui muito inserida no meio cristão. A gente sempre fez muita coisa dentro da igreja, sempre fui muito ativa. Sempre fui de cantar, sempre fui de pregar, de ir para outras igrejas, cantar em outras igrejas, de... Nossa, como é que se fala? De dirigir o culto. Nossa, eu já fiz muita coisa. Então eu cresci nesse ambiente, né? Meus pais, eles nunca me obrigaram a participar das coisas, né? Meus pais, eles nunca me obrigaram a participar das programações, de fazer parte da aula, de fazer parte dos grupos de música. Isso sempre foi muito eu, por estar ali já inserida, então era algo natural. Eu cantava, né? Então eu já estava ali dentro inserida, mas eu nunca fui obrigada. Eu só tinha a obrigação de ir à igreja, isso sempre foi muito forte. De ir à igreja, de estar ali presente todos os domingos, todas as quartas, sempre que tivesse culto. Nunca foi uma parada de tipo assim, olha, se você não quiser ir, não vai. Nunca foi isso, sempre teve uma imposição em ir à igreja. E durante muito tempo, isso pra mim era algo tranquilo, porque eu tinha prazer de estar lá. Quando eu era criança, eu gostava muito de estar lá. Na escola bíblica dominical, quem é crente aí sabe o que eu tô dizendo, né? Que é o culto de manhã, que geralmente as igrejas elas se dividem em culto de manhã e à noite no domingo. E eu adorava ir para a escola bíblica dominical, acordar cedo, adorava participar das coisas, muito mais quando eu era criança. Então isso para mim nunca foi um problema. Quando eu comecei a crescer, eu lembro que quando eu comecei a completar 15 anos, que foi quando eu fiz a minha festa, eu já não estava mais muito afim de participar. Só que era uma parada que ainda dava pra aguentar, sabe? Eu tava meio que desanimada, mas dentro da igreja tem esse discurso de que se você tá desanimada é porque você tá longe de Deus, então você precisa ler mais a Bíblia, você precisa se apegar mais a Deus. Então eu orava, eu tentava ler a Bíblia, e aí a vontade vinha. Aí depois eu ficava sem vontade de novo. E eu fiquei nesse ciclo durante todos os meus 15 anos, que foi inclusive a data que eu comecei a ter os problemas com os meus pais de entendimento, né? A gente começou a já não se entender direito, a não falar a mesma língua, a começar a ter atrito, porque até então eu sempre fui muito tranquila, né? Eu nunca tive grandes atritos com os meus pais. Eu sempre fui tranquila, nunca fui de dar louca, de ser adolescente porra louca, sabe? Nunca fui assim, sempre fui muito de boa. E a partir dos 15 anos,
eu acho que por esse rolê da igreja, sabe, de eu não querer mais ir, já começou a ter uns certos atritos eu com os meus pais, né? E aí isso perdurou durante os 15, 16. Quando foi 17, eu já estava certa de que eu não queria mais participar, assim, de que eu não queria mesmo. Eu já estava conhecendo, né, outras pessoas e que eu começava a ver que não estava mais fazendo sentido a vida que eu estava levando, sabe? Que eu tinha a sensação de que estava todo mundo vivendo, né? Eu tinha a sensação de que todos os meus colegas, todos os meus amigos, eles estavam vivendo ali plenamente a adolescência, a juventude, e eu tava tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque além de eu ter sido criada nesse contexto cristão, eu sempre fui muito presa. Então meus pais, eles sempre foram muito super protetores. Eu conheço pais mais super protetores que os meus foram, mas eles eram, sabe? Então, tipo assim, nunca teve isso de meu pai e minha mãe deixar eu sair à noite, de namorar pra caralho, de sair. Nunca teve isso, nunca teve isso. Então eu sempre fui muito certinha, sabe? E aí com 17 eu já comecei a ficar tipo, por que eu tô vivendo essa vida? Tá todo mundo vivendo e eu só tô aqui existindo. Isso começou a ser uma parada que começou a me deixar muito sufocada real, assim. Eu lembro que com 17 eu já tava tipo, eu não quero mais participar, eu não quero mais fazer parte. E aí eu lembro que com 17 anos, assim, foi o estopim das brigas que eu comecei a ter com os meus pais em casa. Meu pai, ele é um cara muito autoritário, sabe? Meu pai, ele tem suas qualidades, como qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa tem qualidades, tem defeito. E o defeito do meu pai é que ele é muito autoritário. Ele é muito... aquela cabeça, né? De tipo, o filho tem que baixar a cabeça pro pai, eu que mando aqui, eu que sustento. Então, assim, enquanto estiver debaixo do meu teto, você vai continuar indo à igreja sim, você vai continuar fazendo as coisas que eu quero sim. E a minha mãe, ela não era muito de falar diretamente, né? Mas ela concordava sempre com meu pai. Então os dois tinham o mesmo tipo de pensamento, né? Que é o pensamento das pessoas mais antigas. Hoje eu consigo, eu acho, né? Compreender isso de uma maneira um pouco mais ampla. Porque quando eu estava inserida ali, vivendo com eles, era muito bate-boca. Era muito enfrentamento, né? Eu enfrentava, eles falavam e eu não concordava, eu falava também. Acho que hoje eu aqui sozinha, né, tendo a minha tranquilidade, tendo a minha casa, eu consigo entender que era perda de energia, sabe? Era pura perda de energia, porque eles pensam dessa forma, eles são mais antigos, eles têm a noção de certo e errado deles, e hoje eu entendo que é impossível eu tentar mudar meus pais. E eu acho que na época, quando eu confrontava eles, assim, muito diretamente, era uma forma minha de tentar mudar eles, sabe? Eu queria que eles me entendessem, eu queria que eles mudassem. E hoje eu sei, hoje eu vejo que isso não adianta, né? Inclusive, se você mora com seus pais e você tem esse tipo de pensamento, você só vai gastar energia brigando com eles. Eu gastei muita energia. Eles também, né, gastaram e começou a ficar muito ruim, né? E aí eu continuei nesse processo de bater o pé, falando que eu não queria ir, e eles falando que eu tinha obrigação de ir, até que em um determinado momento meu pai já começou a afrouxar. Ele falou assim, olha, é por sua própria conta e risco, se você não quiser ir, você não vai. E aí eu falei, ok, mas assim, não foi um acordo de boa, sabe? Foi um acordo que ele só percebeu que não valeria a pena ficar batendo nessa tecla. Então ele abriu mão. Só que já a minha convivência com ele já não estava nada boa. A gente já não se entendia, eu não me sentia muito pertencente ali dentro. Eu me sentia muito travada na casa dos meus pais, muito travada, muito. Eu lembro que com 17 anos eu comecei também, 17, 18 anos, eu comecei a entender que tinham outras religiões e eu comecei a me interessar por outras religiões, que foi a Umbanda, o Candomblé. Isso é um assunto talvez para outro vídeo, né? Mas nesse meio, assim, nesse rolê começou a acontecer muita coisa e a minha cabeça ela começou a mudar muito. Então eu não me sentia bem dentro de casa, porque eles têm um tipo de pensamento, né? E eu tava com outro totalmente diferente.
Então eu comecei a me sentir muito sozinha. Então eu só vivia dentro do quarto, eu não fazia nada, eu não saía, eu não conversava muito com eles. A gente não tinha uma... a gente não tinha uma união, sabe? Acho que eu comecei a viver mais pra mim, tipo... Acho que na época eu só estava estudando. Eu só estava estudando e fazendo curso, se eu não me engano. Então eu chegava, me trancava no quarto, só saía para tomar banho, comer alguma coisa e voltava pro quarto. Então a minha convivência com eles, acho que começou a não ter mais a partir dos 18, assim. E aí, quando foi com 19, eu comecei a namorar. E aí, gente, eu nunca tinha namorado em casa, né? Eu nunca tinha tido um namorado. E aí, tiro, porrada e bomba. Por quê? Porque ele era um cara mais velho, né? Ele era... Não, peraí, gente. Ele tinha... Eu tinha 19 quando eu comecei a namorar, ele tinha 35. Então, assim... Um cara super vivido, que já tinha sido casado, já tinha tido uma filha, já era um homem, né? E eu, mesmo com 19 anos, eu ainda era uma menina. Eu não conhecia nada, eu não conhecia a vida, eu não conhecia a noite, eu não conhecia nada. E aí, quando eu comecei a namorar, foi o momento que eu falei assim, quer saber? A vida, ela é muito maior do que o meu quarto, sabe? A vida, ela é muito maior do que isso que eu tô vivendo. E aí foi que eu comecei a viver real. E quando eu falo a viver, não é fazer coisas loucas, não, é viver. Viver como qualquer adolescente vive, sabe? Faz coisa certa, mas também faz merda, mas é algo natural. É isso. Eu comecei a ver o que era viver, conhecer pessoas, ter uma vida social, porque até então eu só conhecia as pessoas da igreja, do curso, mas eu não podia frequentar os mesmos lugares que o pessoal do meu curso frequentava, porque meus pais não deixavam. Então, basicamente, eu só tinha um círculo de amizades, eram pessoas que eu conhecia da igreja, né? E aí, quando eu comecei a sair, eu falei assim, caraca, cara, eu comecei a conhecer outras pessoas. E eu conheci meu ex na primeira empresa que eu trabalhei. E aí, a gente conheceu várias pessoas lá dentro, a gente formou um grupo, então a gente saía muito, a gente curtia demais. E eu comecei a ver, né, e a perceber que a vida era maior e que eu estava vivendo. Porque eu acho que quem foi muito presa sabe o que eu estou dizendo. Que quando você começa a ver as coisas com seus próprios olhos, você começa a ficar meio que vislumbrada por coisas que são comuns. E eu tava nesse momento, né? De entender o que era ter alguém, de entender o que era sair, de ter uma vida social, de me sentir livre, de me sentir eu. E eu via que não era que eu não tava indo na pilha dos outros, sabe? Que eu tava bebendo porque os outros estavam bebendo, que eu tava querendo sair à noite porque tava todo mundo querendo sair à noite. Comecei a perceber que eu gostava disso, eu gostava de sair, gostava de beber cerveja, gostava de estar com as pessoas, gostava de ser eu. E dentro de casa eu não podia ser, né? Porque eles têm a mentalidade deles do que é certo e do que é errado. Eu não condeno. Eu acho errada a forma como eles pensam. Tanto que eu saí de casa, mas eu entendo que eles são assim, né? E a gente simplesmente não tava mais se batendo. A gente não tava mais conseguindo chegar num denominador comum. E em casa eu me sentia muito presa, me sentia muito sufocada. E com o namoro, né, começou a dar mais problema. Porque meu pai não gostava dele, porque ele era mais velho. E porque meu pai começou a perceber que eu já tava diferente, né? Tava saindo. Eu já não tava... Era como se eu sentia que meu pai ele começou a perceber... Eu falo meu pai porque meu pai ele que sempre foi muito mais de frente, né? A minha mãe só assina embaixo, tudo que meu pai fala. Eu comecei a perceber que meu pai ele começou a entender que ele não conseguiria mais me prender tanto, né? Porque chegou uma hora que é isso. É o seu filho, né? Mas você não cria o seu filho para você. Nenhum pai, nenhuma mãe deveria criar o filho para si. Eu não sou mãe, mas eu entendo isso. Entendo que quando você tem um filho, você tem que criar o filho pro mundo, para ele mesmo, né? Para ele ser dele mesmo e para ele seguir o caminho dele, né? Mas não era isso que acontecia em casa. Então, meu pai começou a perceber que ele tava meio que, tipo, eu não vou conseguir segurar a Vitória por muito tempo, né? E aí, com o namoro,
começou a dar muito problema, a gente começou a brigar muito, porque, sei lá, meu pai queria que eu chegasse em casa estourando 10 horas da noite, 11 horas da noite. Só que às vezes 11 horas da noite, quando aonde eu tava começando a ficar bom. Aí eu falava, não vou chegar 11 horas não. Todo mundo vai estar chegando em casa 2 da manhã, eu vou chegar em casa 11 horas. Aí chegava em casa meia-noite, chegava em casa 1 da manhã, aí dava problema. Eu também não respeitei em algumas coisas, né? Não me isento dos problemas que deram em casa. Mas era pela sensação de tipo assim, caramba, eu tô vivendo aqui, eu tô gostando, eu tenho que voltar pra casa numa determinada hora, enquanto eu tava com 20, 21, por aí. E aí eu tava com 20. Acho que eu tava com 20. E todo mundo falava, caraca, Vitória, tipo, você tá aqui com a gente, não tem perigo, volta pra casa um pouco mais tarde, a gente paga um Uber pra você ir soltar na porta de casa, mesmo assim não podia. Tinha que chegar cedo em casa. E eu comecei a não entender, sabe, porque eu tava trabalhando. Tudo bem que eu não conseguia me sustentar, porque era jovem aprendiz, mas assim, eu não pedia dinheiro pro meu pai, sabe, pra beber, pra sair, era com o meu dinheiro. E eu já não era uma adolescente, né? Eu não que eu há 20 anos seja adulta, mas já tenho ali a mínima noção de raciocínio, né? Pra fazer suas coisas. E eu já não tava conseguindo entender do porquê que eu tava querendo, do porquê que eu tava me submetendo àquilo. Só que eu também não tinha como sair de casa, né? Porque eu ganhava como jovem aprendiz. Eu não conseguiria sair de casa. Eu conheço gente que já morou sozinho com o dinheiro de jovem aprendiz, né? E eu acho ótimo, assim, eu acho do caralho. Eu não teria essa capacidade, essa organização financeira. Então eu tive que continuar morando com os meus pais. E aí, beleza, né? A gente continuou morando junto, meu relacionamento terminou e os meus problemas com os meus pais começaram a ficar maiores, porque a gente já não estava se entendendo mesmo. Não estava se entendendo mesmo. E as coisas só não ficavam piores porque eu tinha minha irmã, né? E a gente é muito amiga. Só que aí teve um determinado momento que a minha irmã saiu de casa pra morar com o atual companheiro dela e eu me vi sozinha. Eu com os meus pais. E, gente, tava o pior cenário possível. A gente não conversava, a gente não comia junto. Meus pais não sabem a metade da pessoa que eu sou, eles não me conhecem. Eu só chegava em casa, aí quando foi ano passado, né, em outubro, eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, já efetivo, salário certinho e tal, aí mesmo que eles não viam a minha cara, assim, praticamente, porque eu trabalhava à noite, então o horário que eu tava saindo, meu pai já não tava em casa, quando eu voltava eles estavam dormindo. E aí a gente estava se desencontrando à beça, a gente não conversava, a gente não comia junto, eu não falava pra eles como é que tinha sido o meu dia, eu me isolei completamente dentro da minha casa. Só que foi um isolamento muito ruim, né? Porque eu tava numa fase péssima. Só de falar já dá vontade de chorar. Que foi início agora de janeiro, que foi início do ano passado, a gente já tá em 2021. Tô achando que eu tô em 2020 ainda, que foi início do ano passado, em janeiro, fevereiro, foi um período que eu já não tava mais feliz, né? E aí, gente, eu fugia total de casa. Me chamava pra ir pra algum lugar, eu ia, me chamava pra dormir fora, eu dormia, mentindo a beça, mentia muito, falava que tava num lugar, tava em outro, falava que tava fazendo um negócio, tava em outro, porque assim, eu não podia mandar real pra eles, eu não podia falar as coisas que eu tava fazendo, porque pra eles seria demais, né? E eu queria viver, então eu mentia, né? E era péssimo pra mim, péssimo, porque eu me sentia vivendo uma vida de mentira, eu me sentia presa, eu me sentia totalmente enclausurada dentro da minha própria casa. Comecei a fazer terapia no início de 2020 para melhorar minha cabeça, que eu não estava bem. E teve uma frase que o meu psicólogo ele falou para mim, que é muito real. Ele falou assim: você não vai conseguir se curar no ambiente que te adoeceu. E eu olhava, não vou chorar, eu olhava para casa e eu falava assim, eu não pertenço mais aqui, eu não consigo, eu não conseguia ser eu. E eu acho que quando você não consegue ser você,
é algo muito triste, né? Você fica presa. Eu não conseguia conversar com eles. Eu não me sentia confortável em conversar nada com eles, sabe? Como eu falei, eu comecei a conhecer a Umbanda, que tem me salvado e, assim, eu tenho uma paixão enorme pela Umbanda, apesar de não ser iniciada em nenhuma religião, nem Umbanda, nem Candomblé. Hoje eu tenho conhecido mais o Candomblé, mas eu tenho visto que a Umbanda, ela me fez muito bem, ela foi um suporte para mim no momento enquanto eu estava dentro de casa, mas eu não podia eles não podiam de jeito nenhum saber que eu estava frequentando a Umbanda. E aí um dia eu fazendo terapia, né, estava fazendo terapia por videochamada, eles estavam atrás da porta e eles ouviram eu falando sobre a Umbanda com o meu psicólogo. E aí foi péssimo. Eles falaram que não iriam aceitar o cultuando demônios, que eles não me criaram para isso, que na casa deles não teria ninguém cultuando demônio, que orixá era do cap... Enfim, gente, né? Todo esse rolê. E, para fechar com chave de ouro, a gente, quando foi em março, maio, não sei, eu tive uma briga muito feia com eles, né? Onde eu vi que não teria mais como continuar, assim, tava inviável. E eu tinha muito medo de sair de casa, era algo que eu sempre quis com todo o meu coração, mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não conseguir me manter, eu tinha medo de ter que voltar para casa deles, eu tinha muito medo, mas era algo que eu queria muito, e desde muito tempo. E aí quando foi esse ano passado, 2020, gente, desculpa, quando foi em maio foi meu aniversário. Passei meu aniversário extremamente mal, eu tava muito mal da cabeça. Meu emocional tava muito ruim, porque eu não gosto de estar num lugar onde tem briga. E eu não conseguia conversar com ele sem brigar, eu brigava muito com ele, a gente discutia muito, isso tava me adoecendo. E aí, quando foi em maio, eu falei assim, eu acho que eu vou embora. E aí minha irmã falou assim, eu te dou todo o apoio, o que você precisar, você conta comigo, mas eu acho que esse é o momento. Né? Ela chegou pra mim e perguntou, você tá esperando o quê? Para você sair de casa. Esse é o momento, você já tem um trabalho onde você vai conseguir se manter, pega um aluguel barato e sai de casa. E quando foi em maio, eu decidi sair. E aí eu comuniquei a eles e eles não falaram muita coisa. E desde então eu não os vejo, eu não sei como é que eles estão. E quando foi em junho, eu saí de casa. Foi junho ou julho? 14 de junho, se eu não me engano. E quando eu saí de casa, eu saí com muito medo. E hoje, 6 meses aqui morando sozinha, eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Toda a minha vida. Dói muito meu coração por saber que eu não tenho mais contato com eles, né? Eu não sinto vontade de procurá-los, porque eu sei que eu não tô pronta pra isso agora. Quem tem problema familiar vai entender o que eu tô dizendo. Mas eu não sinto falta porque eu tô tão bem, sabe? Eu tô aprendendo tanta coisa nova, eu tô me construindo, eu tô me vendo diferente, tô vendo que eu sou capaz de fazer muita coisa. Eu tô vendo que eu sou capaz de dar conta da minha vida. E eu não quero mexer no assunto dos meus pais agora. Mas eu queria muito que um dia isso se resolvesse. Eu acho que isso um dia vai se resolver de uma forma ou de outra. Mas eu tenho tentado me priorizar, sabe? Priorizar minha saúde mental, priorizar meu bem-estar, porque eu não quero perder isso aqui. Porque tudo que eu tenho construído tem sido muito importante pra mim. Eu tenho me visto diferente hoje. A forma como eu tô, como eu comecei o ano é totalmente diferente, sabe? Eu me sinto viva, eu me sinto feliz, eu me sinto, sabe, independente. Eu acho que todo mundo deveria ter essa sensação de ser independente, sabe? De você ser o dono da sua trajetória, da sua vida, de você pôr as coisas pra andar, sabe? A independência, ela é ótima. Tudo na minha vida tem melhorado, assim, gradativamente, sabe? Não é nenhuma mudança absurda, assim, rápida, não. São coisas que têm acontecido, assim, dia após dia, sabe? Eu tenho me visto diferente. A minha autoestima tem melhorado. Eu nunca tive uma autoestima boa. Hoje eu tô tendo uma autoestima muito melhor. Então,
Basicamente foi isso o motivo que eu decidi sair de casa. Esse vídeo não vai ter corte nem nada, então assim, 25 minutos. Eu tentei resumir pra caramba tudo que aconteceu, mas basicamente foi isso, né? Muitos problemas, a gente já não se entendia, e eu acho que é isso, né? Que se a gente tá incomodado, a gente se muda mesmo, e a gente vai caçar o nosso rumo, e foi a melhor decisão que eu tomei. Eu espero muito, muito, muito que se alguém tá passando por essa situação, que você consiga sair disso, que você consiga a sua independência, o seu canto. Se você tá com medo, não espera o medo acabar. Vai com medo mesmo, porque coragem é quando a gente faz algo com medo, né? Isso é sinônimo de coragem. Eu vi o quanto eu fui corajosa. E hoje eu vejo, hoje eu tenho colhido os frutos, né, disso, né, do que eu me arrisquei. A vida, ela só acontece quando a gente se arrisca. A vida só começa a desabrochar pra gente quando a gente vai pra ela. E ela recebe a gente, e as coisas vão acontecendo. E morar sozinha não é sinônimo de que tudo vai ser flores sempre, de que você vai estar bem sempre, de que você vai amar sempre morar sozinha. Eu, na maioria das vezes, amo a maior parte do tempo morar sozinha. Só que às vezes rola uma depresinha, né? Às vezes é chato você saber que não tem ninguém pra fazer nada por você. Tem ninguém. Se você passar mal, você vai ficar passando mal. Você vai ter que se levar pro médico, né? Se você não tem nenhum suporte perto. Se você não quiser fazer compra, você vai ficar sem comer, porque não tem ninguém pra fazer compra pra você. Né? Tem as partes boas e tem as partes não tão boas. Mas compensa, gente. Compensa. Hoje eu sou totalmente diferente, né? Como eu falei, eu não sou totalmente completa emocionalmente, porque eu não gosto de pendências emocionais. Eu sinto que eu tô com uma pendência emocional com os meus pais. Mas eu não vou mexer nisso agora. Eu acredito muito nos meus orixás, eu acredito muito em Deus, eu acredito que tudo tem o seu tempo. Acima de tudo, tudo tem o seu tempo. E que as coisas, elas se resolvem, sabe? Um passo por vez. Se eu não me sinto preparada para isso agora, para lidar com isso agora, eu não vou atrás disso agora. Mas eu sei que eu preciso resolver isso, né? Mas por enquanto, tenho descoberto o quanto é bom morar sozinha, o quanto vale a pena, vale muito a pena. Então, se você deseja isso, corre atrás, se planeja financeiramente, emocionalmente e vai, sabe? Porque vale muito a pena. Então, é sobre isso. Mais uma vez, espero que 2021 seja um ano ótimo, seja um ano maravilhoso para todo mundo, né? E que saiamos renovados e totalmente diferentes como a gente entrou, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.